Olá! Neste vídeo nós vamos conversar sobre a grande pergunta que está por trás da crítica textual contemporânea. Os manuscritos mais antigos são mesmo necessariamente melhores? Eu posso antecipar que a resposta que predomina na academia, nas faculdades de teologia, é sim. E então, dando esse tipo de resposta, a crítica textual simplesmente desconsidera o testemunho a respeito do texto do Novo Testamento encontrado na maioria dos manuscritos, nos manuscritos chamados bizantinos. Fazendo isso, a crítica textual privilegia basicamente dois manuscritos para o estabelecimento do texto do Novo Testamento: o Codex Vaticanus e o Codex Sinaíticus. Esses manuscritos são do século IV e, junto com poucos outros manuscritos e alguns outros papiros, eles são os documentos mais antigos que foram preservados ao longo do tempo. É importante reforçar que nós temos uma premissa, uma questão metodológica aqui. Para ser bom, o manuscrito deveria ser antigo. Por quê? Num manuscrito antigo é que você teria um tipo de texto antigo, mais próximo do original. E ao pensar assim, a crítica textual elimina praticamente qualquer outro manuscrito que seja posterior ao século VI, a não ser que eles encontrem num manuscrito um pouco mais recente um tipo de texto semelhante àquele dos manuscritos mais antigos. Mas veja como a coisa é totalmente circular. Em lógica, nós chamamos isso de tautologia. Tem que ser mais antigo, ou se for mais recente, tem que ter um texto semelhante ao dos manuscritos mais antigos, certo? Mas, então, a qualidade do texto é definida apenas pelo fato dele estar sendo encontrado em manuscritos mais antigos. No entanto, para quebrar com essa linha de raciocínio, nós podemos fazer uma pergunta até bastante simples, que é a grande pergunta feita pelos teóricos do texto majoritário. Mas por que é que esses manuscritos tão antigos foram preservados? Ou então, mudando um pouquinho, eles foram preservados necessariamente porque tem um texto melhor? E a primeira resposta também é bastante simples. Eles não foram preservados por serem melhores. Eles foram preservados em razão de condições climáticas favoráveis. Somente um tempo quente e seco, como o do Egito, o lugar de origem desses manuscritos, é que permite a preservação de documentos tão antigos. E agora vem a grande sacada. Possivelmente aqueles manuscritos foram preservados por não serem bons. Todo mundo que tem um livro bom, que usa bastante, sabe o que acontece com esse livro. E isso com toda a nossa tecnologia de edição e de publicação. Agora, imagine o que aconteceria com um manuscrito em razão do constante manuseio. Ou seja, se você tivesse um manuscrito bom, que você sabe que contém uma cópia fiel do texto do Novo Testamento, e vendo que aquele manuscrito começou a sofrer a ação do tempo, uma coisa que, na verdade, é inevitável, irremediável, não tem como voltar atrás com relação a isso, o que você faria? Bom, certamente você providenciaria uma cópia fiel daquele manuscrito. E com isso você tem uma explicação simples que permite compreender como em manuscritos mais recentes você tem um texto de qualidade melhor. Esses manuscritos fazem parte de uma cadeia de cópias de qualidade atestada, de qualidade certificada. Mas é importante entender que o manuscrito do qual aquele texto foi copiado, que era um manuscrito com um texto bom, também possivelmente era mais recente, e até mesmo aquele próprio manuscrito mais recente pode ter se perdido. Ou seja, o que nós temos é a preservação do texto ao longo do tempo, mas não necessariamente a preservação dos documentos. Pelo contrário, um documento, o próprio documento, com um texto ruim, só vai ser preservado se ele for deixado de lado, se ele não for manuseado e se ele for preservado, se ele for guardado em condições climáticas favoráveis. E agora nós precisamos compreender também que o Egito,
além de deter as condições climáticas favoráveis para a preservação de documentos mais antigos, detinha também todas as condições necessárias para a deturpação do texto do Novo Testamento. Primeiro, você podia encontrar todo tipo de heresia no meio dos cristãos egípcios na era da igreja primitiva. E em segundo lugar, além desses problemas doutrinários, além dessa falta de firmeza doutrinária que você poderia verificar na igreja egípcia, nós tínhamos também que o grego não era o idioma falado por esses cristãos. E isso é exatamente o oposto que você verifica nas regiões onde o texto do Novo Testamento foi preservado. Aquelas eram regiões de fala grega. Isso favorece demais o processo de cópia para que você tenha uma cópia fiel. Uma coisa é alguém que está copiando um texto num idioma que ele não entende. Ele vai simplesmente copiar letra por letra. Já quem domina o idioma vai copiar o texto com mais exatidão, com mais fidelidade. Diante dessa situação, é possível afirmar que no Egito, no local onde foram produzidos esses manuscritos mais antigos, preservados, no Egito, os cristãos não tinham cuidado com o texto do Novo Testamento. Nas regiões onde o texto do Novo Testamento foi preservado, na maioria dos manuscritos, a postura era o oposto, era contrária. E isso é atestado, inclusive, pela história, pelos pais da igreja. Então, em Roma, na Grécia e na Ásia Menor, hoje a atual Turquia, local onde os textos do Novo Testamento foram produzidos e para os quais também os escritos foram dirigidos, havia um zelo, havia domínio da língua grega, por um lado, e havia um zelo com o texto, um zelo doutrinário, quer dizer, as pessoas sabiam que estavam lidando desde o começo com a palavra de Deus. E isso explica o fato de o texto ter sido preservado nessas regiões. Então nós temos algumas características bastante marcantes. Zelo com o texto, zelo com a palavra de Deus, quer dizer, consciência de que se está lidando com palavra de Deus. E o domínio da língua grega, nessas regiões onde o texto foi preservado na maioria dos manuscritos. De novo, Itália, Grécia e Ásia Menor, hoje Turquia. Isso fez, então, por um lado, com que um fluxo de texto fosse mantido, um fluxo de texto de qualidade fosse mantido naquelas regiões. E por outro lado, isso fez também com que fosse rejeitado qualquer material que contivesse um texto que não tivesse atestação como sendo adequado ao texto original. E com isso, então, nós conseguimos compreender como essas regiões, Itália, Grécia, Ásia Menor, essa região do Mediterrâneo, foi responsável por manter um fluxo de transmissão fiel ao texto do Novo Testamento. Então, do ponto de vista teórico, nós estamos diante de uma bifurcação. Quer dizer, nós temos duas opções autoexcludentes. A primeira opção vai dizer que para que um manuscrito tenha um texto de qualidade, para que um manuscrito seja melhor, ele precisa necessariamente ser mais antigo. E isso vai deixar você com uma gama muito pequena de manuscritos para estabelecer o texto do Novo Testamento. A segunda opção vai dizer o oposto. Um manuscrito mais antigo não é necessariamente melhor. Pelo contrário, as condições teológicas e climáticas do Egito explicam tanto a preservação quanto a qualidade inferior daqueles manuscritos mais antigos. Então, a única fonte segura para estabelecimento do texto do Novo Testamento é o fluxo de transmissão. Um fluxo de transmissão com qualidade, um fluxo de transmissão onde você tenha zelo doutrinário e domínio da língua. E isso vai permitir que você trabalhe com uma quantidade muito maior de manuscritos para estabelecimento do texto, e nessa quantidade maior de manuscritos, você não está preocupado com a data do manuscrito, mas sim
com a identificação da qualidade do texto. E aqui você trabalha com parâmetros objetivos, com critérios objetivos de estabelecimento do texto, ao contrário do que você precisa utilizar quando trabalha com uma gama muito pequena de manuscritos, que são critérios subjetivos. Esta segunda opção, quer dizer, a consideração do fluxo do texto, vai nos levar para a teoria do texto majoritário. E dentro desta teoria, especificamente, o Dr. Wilbur Pickering demonstra, a partir da comparação entre grupos de manuscritos e depois a partir do cotejo entre manuscritos, a qualidade superior do texto da família 35, que é um grupo específico de manuscritos. Mais do que isso, na comparação entre diferentes grupos de manuscritos, o Dr. Pickering demonstra como o texto da família 35 tem uma atestação mais antiga. Ele é um texto mais antigo que o texto dos outros grupos de manuscritos. E por isso, então, é que a família 35 pode ser identificada, sendo identificada com um tipo de texto mais antigo, ela pode ser identificada com o arquétipo do Novo Testamento. Mas sobre isso, sobre essa questão de grupos de texto, sobre essa terminologia agora, introduzi um conceito novo, falei em arquétipo, e sobre a comparação entre grupos para demonstrar a antiguidade e a qualidade superior do texto da família 35, trabalho realizado pelo Dr. Pickering, sobre isso então eu vou falar no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal para continuar acompanhando essa série sobre a crítica textual, o texto do Novo Testamento e a família 35, compartilhe o vídeo e deixe o seu comentário. E até a próxima.